Em condições de reiniciar então a reunião da 8ª Comissão. Primeiro queria deixar os nossos agradecimentos à Fundação Ciência e Tecnologia, aqui representados, já tinha anunciado, portanto, também à Comissão, que vinham muito bem representados, ao mais alto nível, pela Sra. Professora Helena Pereira, Presidente, o Sr. Professor José Paulo Esperança, à sua direita, Vice-Presidente, e a Doutora Emília Moura Vogal, também que nos honra com a vossa presença. Este ato ou esta audiência dá-se a pedido do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, tem uma orientação em termos regulamentares para os tempos, a chamada grelha de tempos para esta audição, que eu vou anunciar. Portanto, o Grupo Parlamentar interpelante vai abrir a sessão com 5 minutos, a Fundação para a Ciência e Tecnologia, de seguida, tem 10 minutos, depois todos os grupos parlamentares têm 5 minutos cada um, mais a Iniciativa Liberal, com o Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo, e depois, a fechar o ciclo desta audição, temos novamente o Grupo Parlamentar requerente, o Partido Comunista Português, com 3 minutos, e a Fundação para a Ciência e Tecnologia, na pessoa da Sra. Presidente, ou de quem muito bem entender, tem a palavra final com 10 minutos. Portanto, estão dadas as condições para esta audição. Eu passava então a palavra à Sra. Deputada Ana Mesquita, do Partido Comunista Português, para abrir esta audição, formalmente. Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar a Sra. Presidente, os restantes membros da FCT aqui presentes, senhoras e senhores deputados. Estamos em 2020 a discutir o concurso do Estímulo ao Emprego Científico de 2018 e isto, por si só, não é lá muito bom sinal. Significa também que estamos a ter uma série de resultados muito tardios em relação àquilo que são a abertura dos procedimentos e que tiveram como desfecho 3.631 candidatos para 300 contratos, 8% de taxa de aprovação, 158 de contratos para investigador júnior, 104 para investigador auxiliar, 37 para investigador principal e 1 para investigador coordenador. E a verdade é que nós temos muitas perguntas para fazer em relação a esta forma de, ao fim e ao cabo, estruturar aquilo que é também uma parte considerável do sistema científico e técnico nacional. E, Sra. Presidente, o que nós gostaríamos de perceber é que, como é que com uma taxa de aprovação de 8%, afinal de contas, que critérios objetivos conseguem ser verdadeiramente objetivos no momento da avaliação? Porque, com uma taxa de aprovação tão baixa, não nos parece que seja possível ter objetividade e até tendo em conta aquilo que foram, por exemplo, uma série de pareceres que foram dados e que os investigadores, de certa maneira, foram partilhando naquilo que eram os fóruns de discussão e nas plataformas eletrónicas, onde se via currículos imaculados, com forte internacionalização, interdisciplinares, publicações indexadas às Scopus e às Web of Science, cumprindo todos os requisitos. Havia casos em que, imagine-se, a única falha apontada, depois de elogios imensos, era tem artigos publicados em revistas de topo, mas também tem publicados em revistas que não são de topo. Era aquilo que era apontado como defeito. E o que nós gostávamos de entender é como é que, com uma taxa de aprovação tão baixa, em que a distinção entre ficar e não ficar abrangido ou colocado assenta em detalhes tão ínfimos, de uma subjetividade perfeitamente desumana, que não traduzem a qualidade do que é um investigador em relação ao outro e aquilo que é o seu percurso, como é que se resolve isto? Porque não nos parece que estejam criadas condições para um mínimo de justiça. Também gostaríamos de perceber, Sra. Presidente, qual é a percentagem de candidatos a investigador principal que atingiram o limiar de mérito. Gostávamos de entender exatamente qual é que é esta situação. Porque aquilo que tem vindo a ser dito em relação a todo este assunto deixa-nos fortemente preocupados, porque fala-se muitas vezes da questão de mérito, mas na verdade é isso mesmo que está em causa ou não é? Parece-nos que não.
Parece-nos que não. O que está em causa é enfiar um conjunto de investigadores num determinado pacote orçamental e não dar resposta àquilo que são as necessidades efetivas do setor. E depois, gostaríamos de perceber, Sra. Presidente, se considera que para esta terceira edição que venha a ser do individual, do SEC individual, se limitar a possibilidade de concorrer à categoria de investigador júnior apenas a quem tem o doutoramento há menos de 5 anos, se de facto vai alterar alguma coisa em termos do número de financiados. Se vai, como é que o vai fazer? Vai ser como? Vai ser baixar o limiar de mérito, que isso vai ser possível fazer? Vai ser por essa ferramenta? Mas se o mérito é baseado em critérios objetivos, então o critério fica inalterável, como é que se faz esse exercício? Ou pretende-se apenas diminuir o número de candidatos à categoria de investigador júnior para que, percentualmente, a taxa de financiados, a sua taxa de financiados seja superior? Como é que isto vai ser? Mas vamos ainda regressar àquilo que foram os resultados do Estímulo ao Emprego Científico de 2018. E uma preocupação fundamental que nos fica, que é, nós tendo aqui estes números, não é? Ficam... das pessoas colocadas, não é? Temos 3.631 candidatos, ficam 300, portanto ficam 3.331 de fora. O que é que aconteceu a estes mais 3.000 investigadores que ficaram de fora? Do que é que essas pessoas andam a viver? Onde é que elas estão? Os centros de investigação ficaram de repente esvaziados dessas pessoas ou essas pessoas andam ainda nos centros de investigação? Se lá estão, estão com que vínculo? O que é que elas estão a fazer? De onde é que lhes vem o rendimento? Quem é que lhes paga? E estas é que são as questões fundamentais. Porque daquilo que nós vemos, e aquele movimento 8% muito bem tem demonstrado, as pessoas continuam lá, desesperadamente, a tentar arranjar maneira de sobreviver. E há pessoas que têm, neste momento, fortes dificuldades em conseguir aguentar aquilo que é o dia-a-dia face a este tipo de resultados. E, portanto, Sr. Presidente, aquilo que nós gostávamos mesmo, para terminar, de saber é o que é que vai acontecer a estas pessoas no dia da manhã e, sobretudo, tendo em conta um panorama que é de recorrentes atrasos, de decisões que se prolongam no tempo, concursos que abrem em janeiro e só se conhecem resultados em novembro, e a vida das pessoas não espera. As contas das casas não esperam, os filhos têm que ter comida na boca, as rendas têm de ser pagas, as contas têm de ser pagas. E esta é que é a resposta determinante que é preciso dar a quem tem de viver no dia-a-dia e produzir ciência no nosso país. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Ultrapassámos um pouco o tempo, mas entendendo, tinha começado sem o cronómetro, portanto, mas entendendo a natureza da questão que estava a ser colocada, entendi por bem que ela terminasse. Agora passava a palavra à Sra. Presidente da Fundação para a Ciência e Tecnologia, a professora Helena Pereira. Tenha a bondade. Tem, portanto, relembrando, 10 minutos, exatamente. Muito boa tarde, Sr. Presidente, Srs. Deputados. É um prazer a FCT estar aqui, ter sido chamada aqui à Comissão de Educação, Ciência, Juventude e Desporto para discutir ciência. A FCT e nós próprios acreditamos que a ciência é um fator fundamental de desenvolvimento da sociedade e do país e, portanto, podermos discutir, então, neste alto nível, questões relacionadas com a ciência é sempre muito bom. Nestes primeiros 10 minutos que tenho à disposição, eu vou procurar responder às perguntas e às questões levantadas pelo requerimento que nos traz aqui, e que tem a ver essencialmente com o emprego científico e com as questões dos tempos de resposta da Fundação da FCT aos concursos e às taxas de sucesso desses concursos. Este é um tema sempre, o emprego científico é um tema sempre, de facto, estruturante e muito interessante. Eu penso que os primeiros 10 minutos chegarão para elucidar estas duas questões, mas, se não, nos outros 10 minutos continuaremos a abordar aspectos relacionados com o emprego científico. Comecemos pelos tempos de resposta da FCT nos concursos e, portanto, aquilo que
se chamam os atrasos recorrentes ou os atrasos extraordinários da FCT a dar resposta. Na segunda edição do concurso de emprego científico individual, o nosso SEC individual, como chamamos, de facto, nós mudámos a designação que utilizávamos para os concursos, porque dizíamos o SEC 2018, mas de facto pensamos que é mais rigoroso chamarmos a segunda edição do concurso. Tinha havido uma primeira edição e agora estamos com uma terceira edição aberta atualmente. Isto porque o concurso foi anunciado nos últimos dias de dezembro de 2018, de facto, e, portanto, de facto, ter esta conotação de 2018, que é uma conotação administrativa dos nossos serviços, porque, de facto, ele deu entrada em 2018, não será a melhor opção para uma compreensão pública do que é. Portanto, temos no emprego científico, nós estamos a lidar atualmente com 3 edições do concurso de estímulo ao emprego científico individual, uma primeira edição que já está totalmente finalizada, uma segunda edição e agora uma terceira edição que está aberta a candidaturas atualmente. Portanto, aqui também não há nenhuma dúvida do que é que se vai passar na terceira edição. Ela está aberta, o aviso é conhecido, os guias de candidatura são conhecidos, os guias de avaliação são conhecidos, portanto, toda a informação está disponível para os candidatos, para as instituições e, enfim, para qualquer pessoa que vá ao site da FCT. Não há aqui qualquer ambiguidade sobre o que se vai passar na terceira edição. Referindo-nos ao caso que aqui vem da segunda edição do concurso do SEC individual. Contando as datas do fim, após o fim do concurso, de candidatura ao concurso, até à divulgação dos resultados provisórios, foram 265 dias, portanto, 8,8 meses. Nós, no aviso tínhamos dito que os resultados seriam previsivelmente indicados nos 8 meses seguintes. Portanto, digamos assim, podemos, diria eu, concluir que não houve um atraso extraordinário e que estivemos a cumprir, digamos assim, a meta do que dizíamos inicialmente que iríamos fazer. E sabendo que é um concurso exigente, é um concurso grande. Tivemos 3.631 candidatos de todas as áreas científicas, que obrigou à constituição de 25 painéis de diferentes áreas e os chamarmos 315 avaliadores estrangeiros. Como certamente compreenderão, isto tem uma logística muito complicada e que é característico deste tipo de concurso e deste tipo de avaliação, que é aquilo que nós consideramos que são as boas práticas internacionais de avaliação destes concursos. Não sabemos nós, nem os nossos congéneres internacionais, não conhecemos outra maneira melhor de fazer estas avaliações. Claro que poderemos dizer que isto é um tempo longo, claro que é. 8 meses, de facto, é um tempo longo e acredito que os concorrentes estejam ansiosos à espera dos resultados. Mas, portanto, fomos fazer um exercício de comparação com outros concursos de congéneres nossas, internacionais, e principalmente um dos exemplos para o qual olhámos com muita atenção foi o exemplo europeu do European Research Council, que todos muito bem conhecem, muito prestigiado, de facto, pela sua atuação. Ora bem, o IRC, no período 2016-2018, eles têm 3 tipos de concursos, também a 3 níveis, de início, de consolidação e de avançado. Têm um número de candidaturas um pouco inferior à nossa, portanto, entre 2.200 e 3.000 candidatos, e o processo de avaliação durou entre 8 a 10 meses. Se virmos o último concurso para o qual eles publicaram os resultados, que foi o de 2019, no concurso para consolidação, que teve 2.453 candidatos, a duração da avaliação foi 308 dias, 10 meses. Ou seja, esta comparação, digamos assim, com congéneres internacionais, parece que indica que os processos e o modo de operação da FCT está similar
e até no limite inferior do que acontece com outras organizações. Passando, penso que esclarecemos esta questão dos tempos de resposta, indo agora para a taxa de sucesso. Muito obrigada. Muito obrigada. Ora bem, cada concurso tem, desde o início, desde o seu aviso público, tem a indicação de qual o número de posições que vão ser atribuídas. Na primeira edição do SEC individual foram 500 posições, ele abriu para 500 posições. Na segunda edição, esta que está aqui em discussão, foram 300 posições e, já agora, na terceira edição, que está agora aberta, são também 300 posições. Portanto, isto quer dizer que a taxa de sucesso, se for calculada em relação ao número total de candidaturas, pode ser imediatamente calculada, uma vez o concurso terminado e sabendo quantos são os candidatos. Basta dividir o número de posições pelo número de candidatos. E, de facto, é verdade que, se fizermos esta conta dá uma taxa de sucesso em relação ao número total de candidaturas de 8%. Claro que podemos fazer um cálculo um bocadinho mais fino, e não calcular esta percentagem em relação ao total de candidaturas, mas sim ao total de candidaturas elegíveis para financiamento. E são aquelas que são admitidas processualmente, que cumprem os requisitos processuais e que têm o limite, que atingem ou ultrapassam o limite de mérito considerado no concurso. Mais uma vez, também conhecido desde o princípio, e que foi 8 valores, 8,0 valores numa escala de 0 a 10. Os critérios de avaliação, mais uma vez, também são totalmente conhecidos, estão publicados na nossa página. A senhora deputada, se a consultar, vê quais são os critérios de avaliação. Mérito do candidato, mérito do programa de trabalhos e a respectiva ponderação. E, portanto, se nós considerarmos agora apenas o número de candidatos que eram elegíveis para financiamento, o que é que dão, e fazendo esta conta, o que é que temos? Temos 17,9% no caso do SEC, da segunda edição do SEC individual. Portanto, houve 46% do total das candidaturas que eram elegíveis para financiamento. E se quisermos, já agora, informativamente, para comparar com a primeira edição, na primeira edição, reparem, lembram-se, o número de posições era maior, eram 500, e, portanto, obviamente, a taxa de sucesso calculada em relação ao número total de candidaturas foi de 12,3%, e em relação ao total de candidaturas elegíveis para financiamento foi de 22,3%. Isto quer dizer que 56% das candidaturas estavam elegíveis para financiamento. Ou seja, aqui não há propriamente grandes considerações a ter, porque estes números são o que são, portanto, têm a ver com o número de posições que são atribuídas para cada concurso. Não é? Quanto maior for o número de candidaturas, certamente menor será a taxa de sucesso total. Quanto menor for o número de candidaturas, maior será. Aqui são questões de contas. Não há, portanto, aqui nada a dizer. Depois poderei desenvolver, já terminei os meus 10 minutos, poderei desenvolver na segunda parte, depois outra vez este raciocínio, se assim entenderem. Muito bem, muito obrigado, Sra. Presidente. Vou bloquear o tempo, passá-lo a 0, para dar início a um conjunto de questões que serão colocadas pelos respectivos grupos parlamentares, como é habitual nestas audições. Terá a palavra o Partido Socialista, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Bruno Aragão. O Sr. Deputado Bruno Aragão vai ter a palavra então. Tem 5 minutos. Tenha a bondade. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Presidente da FCT, bem-vinda. Agradeço o seu esclarecimento inicial, de facto, de um concurso que tem o nome de 2018, mas que ocorreu todo em 2019, com os centros a lacrarem ou a confirmarem as candidaturas dos investigadores em março e em novembro sabemos os resultados finais. E, de facto, hoje discutir concurso de investigadores é discutir emprego científico no sistema científico e tecnológico nacional, depois do início da implementação de políticas efetivas de emprego científico,
iniciadas no Governo anterior e que se procuram consolidar no programa do atual Governo, mitigando concomitantemente 3 problemas muito recorrentes e consensuais que sempre mereceram discussão nestes fóruns e noutros fóruns: a estabilidade nas políticas, a previsibilidade nos programas e a regularidade nos concursos. A análise isolada dos números de um determinado concurso ou programa, ainda que a possamos fazer, terá sempre que ser enquadrada na globalidade das políticas em curso ou correrá o risco de se tornar parcial e, por isso, não permitir uma reflexão mais aturada e, sobretudo, mais profícua e de melhoria constante. Permitam, por isso, estruturar esta discussão em 4 pontos fundamentais. 1. Sobre o quadro de políticas em que nos movemos atualmente, sobre a regularidade dos concursos e a previsibilidade dos programas, sobre a transparência das políticas e da avaliação dos processos e, por último, sobre os números deste concurso e a sua evolução. Por fim, colocaremos as questões que nos preocupam e que nos permitem continuar a refletir sobre políticas de emprego científico e sobre a sua operacionalização. Ponto 1. Sobre o quadro de políticas em que nos movemos. O programa do anterior Governo sinalizou de forma estrutural o emprego científico como um dos eixos fundamentais para o desenvolvimento do sistema científico. Desde 2007 foram iniciados um conjunto de programas de estímulo ao emprego científico que ofereceram contratos de trabalho a milhares de investigadores. O SEC individual, institucional, a norma transitória, a avaliação às instituições, os projetos ID, os laboratórios colaborativos. Foram já celebrados mais de 5.300 contratos. Podemos ainda acrescentar o apoio para a contratação de investigadores por empresas no âmbito de incentivos fiscais e também o programa de regularização de vínculos precários, com especial incidência nos laboratórios de Estado e nas universidades públicas. Este é o quadro e não o podemos esquecer. Ponto 2. Sobre a regularidade dos concursos e a sua previsibilidade. Depois de publicada a Lei de Estímulo do Emprego Científico, o seu decreto regulamentar, mas também o Regulamento de Emprego Científico, é conhecido e está estabilizado o quadro de contratação e as suas regras. E já com o histórico, sabemos que os concursos se vêm fazendo de forma regular, tal como previsto, são conhecidos os calendários e está estabilizado o período do ano para as candidaturas, estão previstas as vagas a concurso, estão estabilizados e são transparentes os guiões de avaliação e os referenciais de mérito, estão estabilizados os procedimentos de submissão e as regras de ano para ano. São envolvidos painéis internacionais de qualidade reconhecida na avaliação das candidaturas e esses painéis são independentes na sua avaliação. A estabilidade e a previsibilidade nos concursos é, como mostram vários estudos, um fator fundamental para a consolidação do sistema. E bastará recordar o que foi o exercício em 2015 de reflexão sobre a FCT, que depois conduziu à Carta de Princípios e que destacava este como um dos pilares absolutamente fundamentais. 3. Sobre a transparência das políticas e da avaliação dos processos. Para lá do que já referimos, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, em comunicado de 20 de dezembro de 2019, anuncia a criação e a primeira reunião de uma comissão de avaliação de alto nível, constituída por Helena Nazaré, José Carlos Santos, António Rendas, António Cunha. Personalidades com vasto currículo académico e profundo conhecimento do sistema. E na sua primeira reunião teve já a oportunidade de reunir com os dirigentes da Associação Nacional de Investigadores em Ciência e Tecnologia. No quadro de melhoria constante, de aprofundamento e consolidação do sistema, mas também de avaliações independentes, a esta Comissão competirá a avaliação independente e rigorosa de todo o programa de estímulo ao emprego científico. Ponto 4. Sobre os números do SEC. A primeira edição atribuiu mais de 500 contratos, mais do dobro da contratação de investigadores que se faziam ou que se fizeram no último programa Investigador FCT. No total, os 4 programas de Investigador FCT atribuíram cerca de 800 contratos. Peço desculpa. E se considerarmos o que foi o Ciência 2007 e 2008 e o que aconteceu com o Investigador FCT, no final passamos a ter menos contratos ativos, cerca de menos 400 contratos. E termino com as questões, Sr. Presidente. Sra. Presidente da FCT, considerando que os tempos de concurso é uma questão de muita relevância na vida dos investigadores, como aqui já foi referido, no que é a terceira edição que já está em curso, para obviar estes tempos e mantendo o número de candidaturas e a necessária gestão de painéis internacionais, que prazos, apesar de tudo, lhe parecem possíveis?
E a última questão, e com isto termino, sabendo que todos os anos temos mais doutorados a terminar e mais teses concluídas, sabendo que todos os anos poderemos ter mais candidatos, como é que vê nos próximos concursos a gestão destas expectativas e a complexidade na tramitação do elevado número de candidaturas? Muito obrigado. Sr. Deputado Bruno Aragão, concluiu a sua intervenção. E vamos pôr disponível já, exatamente. Vamos dar a palavra ao grupo parlamentar que segue, o PSD, pela Sra. Deputada Isabel Maria Lopes. Tenha a bondade, tenha a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. A Sra. Presidente da FCT, Professora Helena Pereira, Sr. Vice-Presidente, Sra. Vogal, a todos muito boa tarde, Srs. e Srs. Deputados. O PSD considera oportuna esta audição à Fundação para a Ciência e Tecnologia, aqui representada pela Sra. Presidente. Nunca é demais discutir temas relacionados com o emprego científico e com a ciência. Consideramos de importância capital o concurso de estímulo ao emprego científico, tanto o individual como o institucional. Contudo, são muitos aspectos que apontam para um estrangulamento no sistema científico português. Mas primeiro quero aqui relembrar os princípios norteadores pelos quais sempre nos orientamos em matérias relacionadas com o ensino superior. O PSD é favorável ao contínuo incremento da qualidade do ensino e investigação. Apesar de ser necessário a exigência orçamental, que temos noção disso, o PSD sempre foi favorável a uma renovação do capital humano, científico e docente, facilitando a contratação de doutorados e permitindo o necessário reforço das carreiras académicas e de investigação. Não vou referir os resultados do SEC 2018, que para mim continua a ser o SEC 2018 e não a segunda edição, pois já aqui foram referidos. Assim, relativamente a este concurso de incentivo à contratação de novos investigadores e aos seus resultados, gostaria de colocar à Sra. Presidente da FCT as seguintes questões. Por que razão não foi reposto o mesmo número de contratos do programa anterior, que, entretanto, terminou? Qual a razão para reduzir de 500 em 2017 para 300 em 2018? O que é que aconteceu? Não havia candidatos suficientes pelos números de concorrentes? Penso que não foi este o motivo. Já foram assinados todos os contratos de programa entre as instituições de acolhimento e a FCT? Quantos contratos de trabalho já foram efetivamente celebrados em resultado deste concurso de 2018? É ou não verdade que, muito provavelmente, nem sequer os 300 contratos serão assinados? É ou não verdade que, na anterior legislatura, verificamos atrasos nos concursos e resistências de universidades e politécnicos em contratar, em virtude da falta de verbas, para contratar investigadores, apesar de haver contratos de programas financiados pela FCT? Sra. Presidente, é necessário agilizar o processo de seleção e elaboração dos contratos para que o período que decorre entre a abertura das candidaturas e a contratação dos investigadores seja o mínimo possível. São muitos os casos em que este período ultrapassa um ano. Sem pôr em causa a qualidade da seleção, considera este período aceitável? Quando vão ser conhecidas as principais conclusões da Comissão de Avaliação deste programa liderado pela professora Helena Nazaré? Vão ser essas conclusões, vão ser tidas em conta em posteriores edições, já que para esta terceira edição que agora abriu já não foram a tempo. A FCT justificou a baixíssima taxa de aprovação do último SEC individual com a afirmação patamar mínimo de mérito. Como poderão os candidatos apresentar os seus currículos e planos para ultrapassar este patamar mínimo e terem as suas candidaturas assim aprovadas? Os resultados do SEC Individual 2018 saíram a 27 de novembro de 2019, um concurso de 2018 que abriu entre janeiro e fevereiro de 2019 e cujos contratos, depois de terminarem os prazos de eventuais reclamações, só poderão ser assinados em 2020.
2020. Por isso é que no setor perguntei se já foram alguns ou não assinados. Como então justifica estes atrasos? Realmente já referiu alguns pontos, mas gostaria que voltasse a explicar. E o que está a ser feito para nos próximos concursos serem mais céleres? Não poderei terminar sem constatar mais uma vez que não deixa de ser curioso que os partidos de esquerda que apresentaram e que requereram esta audição, apesar das críticas que foram fazendo realmente ao longo da anterior legislatura, aqui e ali, sobre a ciência e o ensino superior, aprovaram os seus sucessivos orçamentos de Estado deste e do anterior Governo, sendo, portanto, cúmplices das suas políticas, que vêm-se agora queixar dessas mesmas políticas. Termino já, Sr. Presidente. Políticas que permitiram que os contratos do concurso para o emprego científico de 2018 sejam assinados em 2020 e que o número residual de investigadores seja contemplado. Obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Para continuarmos a ronda, vamos ouvir o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, na pessoa do Sr. Deputado Luís Monteiro. Tenha a bondade. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Quero, antes de mais, em nome da Presidente da FCT, cumprimentar toda a equipa que está cá connosco hoje, agradecer os primeiros esclarecimentos, mas que, na verdade, nos continuam a deixar um conjunto de dúvidas e um conjunto de questões que nos parecem importantes. Eu começaria justamente pela taxa de aprovação e pelo facto de a Sra. Presidente da FCT utilizar por várias vezes, na primeira resposta que deu, o exemplo das bolsas de IARCI no que toca aos tempos de admissão e de resposta por parte da estrutura desse concurso. É caricato que utiliza as bolsas de IARCI como exemplo dos prazos, comparando com os prazos que a FCT teve, só não comparou foi as taxas de aprovação. Podia ter comparado, nomeadamente, as taxas de aprovação das bolsas de IARCI com as taxas de aprovação do concurso individual que a FCT organizou. Se olharmos para as últimas 5, até porque elas têm designações e respostas diferentes, as bolsas de IARCI, os últimos 5 concursos têm uma taxa de aprovação de 12,05, segundo as contas que nós fizemos. E podemos até explorar um bocadinho, porque o Sr. Ministro e a FCT, muitas das vezes, quando não têm resposta para as coisas, utilizam a expressão as melhores práticas internacionais, que é um bocadinho para baralhar aqui a Comissão, são sempre as melhores práticas internacionais. Convinha até ler alguns artigos científicos sobre política científica e emprego científico, alguns escritos até por pessoas com responsabilidades em áreas governativas de outros países da OCDE, da União Europeia, que alegam, nomeadamente, que taxas de aprovação em concursos de emprego científico que fiquem abaixo dos 10%, independentemente dos critérios da sua avaliação, torna-se arbitrário qualquer que seja o número de candidatos ou qualquer que seja o montante em causa, porque abaixo desses 10%, a malha é tão fina, que deixa de ser rigoroso. É só excludente, é apenas isso. E foi justamente o que aconteceu com este concurso individual, em que a taxa de aprovação foi 8%. Abaixo dos 10%, 11%, torna-se praticamente impossível, independentemente da qualidade do avaliador e da qualidade dos critérios de avaliação que estejam em cima da mesa, porque se torna praticamente... Olhamos, por exemplo, para aquilo que foi a grelha disponibilizada pela própria FCT com os resultados do concurso e olhando, por exemplo, para os candidatos a investigador júnior ou investigador principal. Olhando, por exemplo, para esses. Nós podemos até admitir que os primeiros 20 ou 30 daqueles que ficaram da grelha que foi apresentada pela FCT, às vezes têm diferenças de milésimas na sua avaliação. Ora, é um bocadinho impossível chegar aqui e tentar justificar um concurso de emprego científico, seja ele rigoroso, apresentando-o como rigoroso, quando alega que é normal e natural
que haja divisão de milésimas na avaliação. Isso é completamente impossível de acontecer. Obviamente, nós sabemos que estamos a falar de um concurso que, à partida, era para 300 pessoas, mas a questão que se coloca aqui, até entrando na questão da previsibilidade, é que a própria FCT e o Governo já sabiam que um concurso para 300 pessoas não chegava. Por isso é que há esta taxa imensa de exclusões. E quando se fala de previsibilidade, é um bocadinho engraçado que depois das críticas que foram apresentadas à taxa de aprovação dos 8%, a FCT rapidamente e o Governo apresentem um novo concurso. Isto não é previsibilidade, isto é tapar buracos. E esse é que é o problema. O problema é que nós andamos constantemente a tapar buracos. Este concurso não respondeu, faz-se um agora à pressa para tentar responder a um conjunto de investigadores que, à partida, teriam acesso, têm mérito, têm uma boa candidatura, mas ficaram de fora. E depois dá-se uma resposta a mais alguns. E depois vamos conhecer esses números. Vai haver mais candidaturas porque o espaço temporal é grande e, portanto, vamos ter exatamente o mesmo problema. O tempo não é muito, eu terminarei só com um apontamento. Há cativações na FCT, como houve o ano passado. A taxa de aprovação representa aquilo que é uma política de emprego científico, nomeadamente estes concursos, abaixo daquilo que é o necessário. Por isso é que há demasiadas candidaturas, porque há demasiada gente à procura de emprego e muitos deles a trabalhar de borla neste momento nos laboratórios e nos centros de investigação. Mas eu não podia, Sr. Presidente, deixar uma pequena nota em relação à Comissão de Avaliação para o Emprego Científico, que é basicamente composta por reitores a convite do Governo. Dizem eles isentos dessa matéria. Ora, mais dependentes do que os reitores estão neste momento do Governo e daquilo que foram os sumos do PREV-PAP, isto seria uma bonita fotografia daquilo que é o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, nomeadamente sobre emprego científico. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Terminou a interpelação do Bloco de Esquerda e, na sua sequência, eu vou primeiro repor vamos cá ver. Já está. Eu dava a palavra, então, uma questão técnica agora, à senhora deputada do Grupo Parlamentar do CDS, Ana Rita Bessa. Tenha a bondade, pode usar a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Presidente da FCT, a demais equipa aqui presente. Já foi muita coisa dita. Enfim, quanto às percentagens propriamente ditas, quero dizer, a partir do momento em que o aviso de abertura fixa 300 pessoas e 300 vagas, nós podemos fazer as percentagens, até podemos fazer percentagens sobre a população residente em Portugal. Quer dizer, diz muito pouco, são 300 pessoas, é o que é. Pronto. Se são 8, se são 17, nós depois escolhemos a base que, obviamente, for mais conveniente para o ponto que queremos ilustrar e acho que não vale a pena perdermos tempo e a nossa inteligência com isso. Agora, sobre isso eu gostava de fazer outras considerações. Sobre a questão que nos traz aqui de fundo, que é esta realidade que houve vários doutorados que concorreram e ficaram de fora, relacionando-a com um comentário que em tempos o Sr. Ministro fez sobre a ideia de um pleno emprego para doutorados. Pronto, que é o que tem sido, aliás, trazido por os doutorados que ficaram de fora, porque criaram um movimento de 8%. Nessa altura, o Sr. Ministro teve uma entrevista em que lhe perguntaram, a primeira coisa que lhe perguntavam era porque é que tinha passado de 300 vagas para 500 da primeira para a segunda edição, usando a semântica corrente, para este concurso individual. Pronto. E o que é que ele diz? Diz assim, a primeira coisa que ele diz é: há concursos para a contratação de doutores que não têm concorrentes. Pronto, eu gostava de saber se me podia dar aqui alguns exemplos de concursos que não tenham tido concorrentes, que tenham ficado vazios, porque se ficaram, qualquer coisa estranha se estará a passar, porque aparentemente há doutorados que procuram uma solução. Se há concursos que ficam sem concorrentes, eu diria que não é por falta de procura. Será provavelmente porque a maneira como o concurso está desenhado e os incentivos que ele promove não estão ajustados àquilo que seja um equilíbrio entre procura e oferta.
Porque, de facto, afinal, ficou muita gente de fora. Não é um problema de não haver doutorados. De resto, o Sr. Ministro acrescenta que a segunda razão pela qual reduziu estas vagas de 500 para 300, uma é porque, enfim, não é preciso mais, porque até há concursos que ficam sem gente. A segunda é temos que preservar a qualidade dos concursos. Eu percebo e concordo. Se nós abrimos alas, entra toda a gente sem critério. Mas então vamos lá ver. Dos 3.631 doutorados que concorreram a este concurso, palavras da Sra. Presidente, 51,5 atingiram o tal patamar mínimo de mérito, 8 em 10, não é? O que significa que 8.869 cumpriam requisitos de mérito. Pronto. Mas destes, só os primeiros 300 é que tiveram lugar, porque, de facto, o concurso tinha sido aberto para 300. Significa isto que o Sr. Ministro não tem que se preocupar com preservar a qualidade dos concursos, porque, afinal, ainda há 1.500 doutorados que têm mérito. Não têm emprego, mas têm mérito, não é? Pronto. Portanto, eu diria que o Sr. Ministro, se cá tem que... vamos lá ver, vamos burilar um bocadinho a sua análise, porque há qualquer coisa aqui que não está a bater certo. A mim o que me parece, mas se calhar sou eu que não estou a ver bem, a mim o que me parece é que isto é assim porque o que a FCT tem é dinheiro para 300 doutorados. Pronto. E, portanto, escusamos de andar aqui com coisas, com conversas. E claro, e muito seriamente, para poder preencher estes 300 lugares, procuram os melhores critérios para os preencher. Mas, quer dizer, a verdade é esta. Há dinheiro para 300, contratam-se 300. Eu só preferia, parece-me a mim que é isto, eu só preferia, era depois não ter que ouvir o Sr. Ministro a dizer que não há nenhum problema de emprego e que estamos com pleno emprego quando ficam estas pessoas de fora. Se é para sermos sérios, vamos ser sérios. A FCT tem, nas suas várias vertentes, que entende desenhar de concursos determinadas vagas, nas quais coloca um cap, consciente de que o está a fazer, procura preenchê-las com os melhores critérios possíveis e depois vivemos com as consequências, que é dizer, ficam de fora não sei quantas pessoas, não vamos brincar com percentagens, não vamos brincar com pleno emprego, é a realidade que o país pode suportar. Se conversarmos assim, eu consigo conversar. Se conversarmos de outra maneira, tenho mais dificuldade e compreendo que os senhores investigadores se insurjam. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Na sequência da intervenção do Grupo Parlamentar do CDS, cabe agora a palavra à Sra. Deputada do PAN, Babiana Cunha. Tenha a bondade, pode usar a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Aproveitar para cumprimentar a Sra. Presidente da FCT e a restante equipa e gostaria aqui de tecer algumas considerações para culminar com 5 questões em concreto. Portanto, Portugal orgulha-se de ter diversas universidades muito bem posicionadas em rankings internacionais. Sabemos que a investigação e o emprego científico têm um papel fundamental naquilo que é o desenvolvimento e que é a inovação e também a evolução, mas mesmo assim sabemos também que Portugal continua a alimentar a investigação à custa de trabalho não remunerado ou mal remunerado e sabemos também que é uma clara desvalorização e um desperdício do potencial destas pessoas. Consideramos que não podemos continuar a sujeitar a investigação àquilo que é a instabilidade de carreiras, aquilo que é a incapacidade de previsão de termo de investigação ou àquilo que é a durabilidade efêmera de financiamentos específicos. Acreditamos que deve haver uma seleção rigorosa da qualidade e da pertinência dos projetos, bem como, obviamente, do mérito dos seus investigadores. Mas aquilo que se passa em Portugal ultrapassa quaisquer limites aceitáveis de um processo de seleção. De acordo precisamente com os dados publicados no relatório relativamente ao concurso que aqui está em causa, é reduzido o número de investigadores a quem terá sido reconhecido tal mérito, já aqui foi referido, 300 viram então aprovados, eram estas as vagas, estamos a falar de uma percentagem de 8%. E esta percentagem de 8%, quando comparada com outros países, com outras entidades, é de facto praticamente metade. De acordo também com o quadro estatístico da própria FCT, desde 2012 tem vindo a diminuir o número de candidaturas individuais a bolsas de doutoramento. Portanto, não só parece haver uma menor atribuição de mérito, como também aparece haver uma menor adesão de investigadores a concursos da FCT, ou então há aqui um claro desacreditar
naquilo que são as respostas da FCT, naquilo que são as apostas em investigação, na investigação em Portugal. Por outro lado, segundo os dados do Pordata, sabemos que há um investimento crescente das empresas e de outros setores profissionais nas atividades de investigação e desenvolvimento e em 2018 esse correspondia a 1,4% do PIB nacional. Nós não gostaríamos aqui de deixar de lembrar que há um aspecto fundamental, a carreira do investigador, que se caracteriza, como todos sabemos, por um risco elevado do ponto de vista de stress emocional e que a instabilidade a que estão sujeitos constantemente, ano a ano, de facto, não ajuda a isto. E, perante aquilo que é o cenário que todos conhecemos, embora possamos todos interpretá-lo de diferentes maneiras, gostaria aqui de deixar 5 questões concretas à FCT. Considera a FCT que estes concursos estão, de facto, a dar resposta àquilo que é o potencial que temos em Portugal em matéria de emprego científico e de investigadores? Segunda questão, considera a FCT que com estes concursos se está a conseguir garantir as condições para que os investigadores queiram ou possam desenvolver conhecimento em Portugal? Terceira questão, considera a FCT que a baixa percentagem de candidaturas aprovadas se deve a uma redução de qualidade e mérito das mesmas, dos projetos e dos investigadores? Quarta questão, considera a FCT que com estes concursos se está a corresponder às necessidades de conhecimento, às necessidades de investigação em Portugal? E, por fim, que efeitos antevê a FCT com esta redução de investimento no emprego científico em Portugal? Muito obrigada. Obrigado, Sra. Deputada. Terminou antes do tempo, naturalmente. Agora tem a palavra o Sr. Deputado da Iniciativa Liberal, João Coutrinho Figueiredo. Tem a palavra, pode usar a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Professora Helena Pereira, Srs. Vogais José Paulo Esperança e Emília Moura, muito obrigado pela vossa presença aqui. Eu vou tomar uma perspectiva um bocadinho diferente relativamente a esta discussão, porque parece que a base de toda a abordagem e das perguntas que lhes são feitas e até das críticas implícitas nessas perguntas é de que há aqui um direito, de alguma forma atribuído divinamente, de pleno emprego para qualquer profissão em Portugal. Nesse caso concreto, dos doutorandos em investigação científica. E eu acho que isto deve ser posto em perspectiva porque não há nenhuma outra profissão que tenha este tipo de pressuposto. Especialmente quando se gastam, de acordo com o Gabinete de Estudos e Estratégia da própria FCT, uma média de 40 milhões de euros por ano nestes programas, desde 2007, em que vários tipos de programas de estímulo ao emprego científico existem. Foram gastos já 527 milhões de euros e, para termos uma noção, 40 milhões de euros ou mais gastos agora em 2020 é cerca do dobro daquilo que o Governo decidiu incentivar para haver maior investimento no interior a nível de IRC. Portanto, este é o nível de importância que os poderes públicos e os decisores estão a dar a este assunto, e eu acho que isto tem que ser escrutinado e posto em perspectiva. E então a pergunta que eu gostava de fazer é que tipo de, para além dos relatórios que o Gabinete de Estudos e Estratégia faz, que tipo de análise fazem hoje já, não só porque já há dois concursos concluídos, mas porque há uma série de outros instrumentos com características similares, que análise faz do retorno deste investimento? O que é que tem acontecido à investigação junto das instituições onde estes investigadores acabam por trabalhar? Que tipo de retorno tem tido? Que efeitos práticos? O que é que tem aprendido com estes vários concursos? Até porque neste último continua a manter-se como critérios de seleção, 70% tem a ver com o mérito do candidato e apenas 30% com o mérito do plano de pesquisa. Ou seja, aquilo que se vai investigar é menos importante do que quem vai investigar, o que, do ponto de vista da utilidade social da investigação, parece-me, a mim leigo, um contrassenso. E, portanto, deste ponto de vista, as 3 perguntas concretas que eu lhe gostava de deixar, Sra. Professora, é como é que é decidido o número de vagas que em cada concurso são abertas, ou o valor, se vem primeiro o valor que é traduzido em número de vagas, ou vagas que é depois orçamentado. Segunda pergunta, como é que é avaliado, de facto, o retorno, de maneira mais vasta, não estou a falar só do retorno financeiro, o retorno social do investimento que é feito.
e que alterações já foram introduzidas neste terceiro concurso, ou a perspectiva que possam ser introduzidas em concursos posteriores, que derivam exatamente da avaliação que fazem daquilo que é melhorável dos concursos anteriores, para que este investimento significativo que todos nós, enquanto sociedade e enquanto contribuintes, fazemos neste instrumento, tenha aquilo que se possa considerar um retorno minimamente aceitável. Muito obrigado. Muito obrigado, o Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo. Temos agora, na sequência desta chamada primeira ronda, a palavra dada ao grupo parlamentar requerente da audição, o Partido Comunista Português. Uma interpelação à mesa, tenha a bondade. Muito obrigado, Sr. Presidente. É só para informar que o Bloco de Esquerda vai entregar à mesa, para depois ser distribuído a todos os deputados, 2 estudos feitos por neoliberais sobre investimento na ciência por parte do Estado, retorno em relação a esse investimento, e nomeadamente em relação ao investigador FCT e ao contrato ciência, 2009 e 2012, o retorno financeiro que esses projetos e esses investigadores trouxeram ao país. Muito obrigado. A registra e agradece, portanto, depois a distribuição conforme aqui anunciada. Agora, conforme já tinha dito, retomando a grelha, só para um esclarecimento, agradeço imenso os estudos que o deputado Luís Monteiro me fará chegar, até porque eu leio muito pouco de neoliberais, entre neoliberais e liberais há uma contência e uma tensão permanente. Muito obrigado. Muito obrigado. Sabe então para dar anúncia à grelha anunciada aos seus deputados, dando a palavra à senhora deputada Ana Mesquita, do Partido Comunista Português, o partido interpelante desta audição. Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, considerando que constitucionalmente o direito ao trabalho é um direito também importante e que as pessoas que trabalham uma vida inteira na ciência têm direito a um vínculo estável, considerando que do núcleo das tarefas da FCT é também, e tem que fazer parte, de certa maneira, este acompanhamento ao global daquilo que é o panorama da ciência e da tecnologia no nosso país, nós voltamos a perguntar o seguinte: o que é que aconteceu aos 92% de candidatos que foram excluídos deste concurso? Onde é que eles estão? Estão nas instituições? Se estão nas instituições, com que vínculos estão? Qual é o acompanhamento que a FCT faz desta situação e qual é a realidade que neste momento afeta estas pessoas? É fulcral saber isto. Depois, tendo em conta aquilo que é a realidade do número de doutorados que tem vindo a ser anunciado, e inclusivamente os números que o Governo disse sobre as 1.700 bolsas de doutoramento que terão sido, segundo o Governo, atribuídas em 2019 e que vieram noticiadas amplamente. Tendo em conta os resultados concretos deste concurso, tendo em conta o fiasco que aconteceu no programa, no pré-FPAP, em relação à regularização dos investigadores, nós gostaríamos de saber se considera a FCT que seria absolutamente importante o reforço de vagas do SEC. E eu creio que isto é fundamental nós também percebermos se as necessidades estão ou não estão a ser cumpridas por parte daquilo que a FCT considera em relação a esta matéria. Parece-nos que estamos longe disto. Porquê? Porque à medida que nós temos taxas de aprovação desta ordem, em que há uma distorção completa da própria noção de mérito, e não é a noção de mérito do PCP, é da noção de mérito que a própria instituição tem. Porque a partir do momento em que nós estamos a falar de níveis de detalhe para caber dentro de 300 vagas, que põem pessoas, a ordenação das pessoas, se tem mais um artigo publicado ali ou menos um publicado acolá, que afinal já estamos a falar é de mérito, não é publicação em revistas XPTO, é XPTO menos um já dá menos um ponto. Então, afinal, como é que isto está a funcionar? Parece que estamos a fazer, quase, e essa é que também é uma pergunta que nós gostaríamos de perceber, se é isto uma espécie de um esquema em pirâmide, em que temos doutorandos descartáveis que vão executar as tarefas que depois aqueles 8% ou 17% que vão estar devidamente orientados, e bem, mas o que é que acontece aos outros? Para onde é que eles vão? Eles não se espumam no ar.
E, portanto, aquilo que nós consideramos que era absolutamente fundamental esclarecer-se por parte da FCT é o que é que aconteceu a estas pessoas, de que é que elas estão a viver, com que elas podem contar, o que é que lhes vai acontecer e se efetivamente seria ou não seria importante reforçar as vagas para acabar com estes níveis de aprovação que são perfeitamente injustos e não dão resposta às necessidades de desenvolvimento do país. Muito obrigada. Concluiu a senhora deputada Ana Mesquita, do Partido Comunista Português. Nós agora, conforme o regulamento preceitou, para encerrar esta audição, eu dava a palavra ao Fundo de Ciência e Tecnologia, à senhora professora Helena Pereira. Tenha a bondade, tem 10 minutos. Muito obrigada. Vou tentar responder ao máximo de questões possível. Os 10 minutos não chegam certamente para discutir todos os aspectos interessantíssimos sobre emprego científico, políticas científicas, os vários instrumentos de incentivo à ciência. Deixem-me começar muito rapidamente por um ponto que não posso deixar de rebater, que não tem a ver propriamente com emprego científico, mas tem a ver com bolsas de doutoramento. Foi dito aqui que havia um desinvestimento da IFCT em bolsas de doutoramento. Isto é totalmente errado. Antes, pelo contrário, há um investimento em bolsas de doutoramento. Portanto, os concursos das bolsas de doutoramento não estão vazios, com menos candidatos, não, antes, pelo contrário, estão pujantes e o número de bolsas que nós atribuímos é maior. Nós acreditamos fortemente nos doutoramentos, nos candidatos a doutoramentos, como um pilar básico de início de investigação científica e de construção do nosso desempenho científico como país e, portanto, não é de todo verdade. Não é de todo verdade. Deixem-me dizer ainda, relacionado com as bolsas de doutoramento, que Portugal, apesar das enormes incrementos, digamos assim, de desempenho no seu sistema científico, ainda está abaixo, em termos de número de doutorados por população ativa, está abaixo de muitos países da Europa e da média em geral. Portanto, ainda nos falta percorrer caminho para atingirmos níveis equivalentes aos nossos parceiros europeus. Ora bem, mas agora sim, voltando ao tema fulcral desta audição, que é o emprego científico. Foi aqui falado de que é importante haver previsibilidade e estabilidade nos instrumentos de financiamento à ciência da Fundação para a Ciência e Tecnologia, sem dúvida. Sem dúvida. Desde o fim de 2018, que a IFCT publica, no fim de 2018, publicou o calendário de concursos para 2019 e agora, no fim de 2019, publicou não um calendário anual, mas um calendário trianual, portanto, para 3 anos. Portanto, de certo modo, eu concordo plenamente que os investigadores, a comunidade científica, precisa de saber com o que conta, portanto, para organizar a sua estratégia. Pensamos que esta é uma peça importante para irmos no sentido de uma maior maturidade do sistema. E, portanto, isto agora está em vigor, portanto, nós temos os concursos planeados e, portanto, discordo ali fortemente do que o Sr. Deputado Luís Monteiro disse, de um concurso montado à pressa. Não foi um concurso montado à pressa, foi um concurso feito nos prazos que estavam indicados. A terceira edição do SEC individual foi aberto em devida altura, está aberto nas condições previstas e tem agora uma questão que gostava de falar, a questão do número de posições. E este número de posições está associado, obviamente, a questões financeiras. Não podemos ignorar. Foi a deputada Ana Rita Bessa que falou nisso e tem toda a razão. Portanto, número de posições significa investimento neste instrumento. Não sei se os senhores deputados se lembram, na legislatura anterior, quando foi delineado este novo instrumento científico, de emprego científico, e destes concursos de estímulo ao emprego científico individuais, foi logo previsto que eles teriam pelo menos uma duração de 3 anos e até foi indicado, na altura, qual o número de posições que deviam ter estes 3 concursos. 500 no primeiro, 300 no segundo e 200 no terceiro.
Ora bem, de certo modo, a FCT reforçou o terceiro concurso e, de certo modo, nivelou pelos valores do segundo. Gostaríamos de ter mais, de ter um maior investimento em emprego científico? Pois seria bom. No entanto, temos que ter algum realismo e ver o que é que isto representa em termos de investimento. Se nós olharmos para o que é o investimento do país em emprego científico, dado importante, nós podemos analisar, por exemplo, os dados de 2019. Tivemos, como foi também amplamente noticiado, na FCT, tivemos a maior execução desde sempre em ciência. Foram 510 milhões de euros que a FCT executou em ciência em 2019 e dos quais 496 milhões em investimento. Ou seja, a parte que a gasta para o funcionamento da máquina da FCT é, de facto, muito diminuta. Isto já tem sido aqui também discutido aqui em sede desta comissão várias vezes. Ora bem, destes 496 milhões de euros de investimento em ciência executados pela FCT o ano passado, 103 milhões representam o emprego científico. Esta é a maior fatia do orçamento de investimento da FCT. Corresponde a 21%. Isto foi o passado, e agora o que é que se passa para 2020 em relação ao orçamento da FCT para este ano? A FCT tem um orçamento previsto de 649 milhões de euros e os compromissos financeiros, por nós calculados e por nós apresentados para o emprego científico em 2020, são de 162 milhões de euros, que corresponde a 25% do orçamento. Ora bem, aqui põe-se a questão, aumentar o emprego científico? E a pergunta é óbvia, será onde cortamos? Pode ser uma discussão que é tratada a nível político, mas não será certamente a FCT a fazer isso, porque quer manter as outras componentes do sistema científico e são fulcrais também para o desempenho do país. As unidades de investigação, as infraestruturas científicas, as bolsas de doutoramento, os projetos de investigação, as relações internacionais. Nós queremos aumentar, por exemplo, a nossa participação na Europa e o retorno europeu da ciência para Portugal, pois temos que manter esta componente também bem ativa. Foi também aqui falado um bocadinho, e gostava já tenho agora que fazer com alguma rapidez, a intervenção, falado se o nosso concurso individual era atrativo, e era atrativo para a nossa comunidade científica. Bom, o número de candidatos, de facto, é elevado, portanto, isto representa, de facto, alguma atratividade, mas há aqui uns dados que eu acho que são interessantes, que é a atratividade internacional do nosso concurso. Os concursos da FCT são abertos, competitivos, portanto, podem concorrer portugueses, mas podem concorrer também não portugueses, estrangeiros, e, portanto, essa indicação do número de candidatos estrangeiros é sempre indicativo da atratividade do nosso sistema científico no exterior. Ora bem, nós tivemos, nesta segunda edição do SEC individual, tivemos 29,5% de candidatos estrangeiros, portanto, 30%. 30% foram estrangeiros que se candidataram. Isto deixou-nos satisfeitos porque mostra que as nossas instituições de acolhimento, as nossas unidades de investigação, são, de facto, atrativas para se desenvolver trabalho. E, por exemplo, aumentou em relação à primeira edição. Na primeira edição tinham sido 17%. Portanto, o nosso sistema parece estar até a ser mais atrativo para o exterior. Também um dado interessante e que nós levantámos foi dos investigadores portugueses que estão no estrangeiro. Sabemos que temos um número significativo de portugueses que são investigadores no estrangeiro e destes, quantos se candidataram para continuarem a sua investigação em Portugal? Tivemos 150, na segunda edição do concurso, tivemos 155 portugueses que estão no estrangeiro que se candidataram também.
Portanto, isto também mostra que mesmo os nossos nacionais que têm a experiência de viver em instituições internacionais também consideram interessante o retorno às instituições portuguesas. Finalmente, acho que não vou ter muito tempo para mais, mas gostava de falar de uma questão que foi levantada aqui sobre a contratação efetiva dos investigadores. Como sabem, houve uma alteração de paradigma, digamos assim, no funcionamento, no relacionamento da FCT com a comunidade científica, no sentido em que deixou de ser uma relação bionívoca entre a FCT e o investigador, mas passou a ser, digamos assim, um triângulo em que a instituição de acolhimento tem um papel importante e é corresponsável pela contratação das pessoas. Isto quer dizer que nestes concursos a FCT financia os concursos, sim, mas quem estabelece o contrato com os investigadores são as suas instituições de acolhimento. Estou quase mesmo a terminar. Portanto, isto quer dizer que depois, uma vez ganham o concurso, é a instituição de acolhimento que tem que fazer o contrato. E deixem-me dizer-vos que, de facto, houve eu não digo atrasos, porque não foram atrasos, houve um tempo longo para estabelecer alguns dos contratos, a pedido dos próprios contratados e a pedido das instituições. E, portanto, só agora, de certo modo, é que temos os contratos totais do primeiro concurso, da primeira edição. E houve desistências, claro, como há sempre, não é? Vou mesmo terminar 30 segundos, que não quero deixar de referir também a importância dos outros instrumentos todos científicos que existem para contratar doutorados. E especialmente um que eu reputo muito interessante e muito estruturante para a estabilidade do sistema, que é o concurso institucional. E que vai abrir também a segunda edição este ano, em abril. Muito obrigado, Sra. Presidente. Nada, nós compreendemos naturalmente, tanto as questões como as respostas não conseguem esgotar o tempo que temos disponível, mas pronto, é mesmo assim, são assim as regras. Eu, entretanto, tinha reparado num sinal do Sr. Deputado, a Sra. Deputada Ana Mesquita, para... Muito obrigada, Sr. Presidente. Para uma interpelação à mesa, num sentido que é o seguinte. O PCP, por mais do que uma vez nesta audição, colocou e perguntou especificamente o que é que aconteceu aos 92% de candidatos que foram excluídos, nomeadamente ao nível da sua permanência ou não nas instituições, com que vínculo de trabalho permaneceriam nas instituições, para percebermos exatamente aquilo que é a caracterização da situação em que nos estamos a movimentar. Não foi prestada justificação por parte, nem respondida a esta questão, nem vagamente, nem de maneira nenhuma, por parte da Sra. Presidente da FCT, pelo que o PCP vem por este meio fazer um requerimento oral para que a Sra. Presidente da FCT possa fazer chegar à Comissão a informação escrita relativamente a este universo e àquilo que é, efetivamente, as suas condições de trabalho nesta altura. Eu percebi claramente, entendemos o conteúdo do requerimento, naturalmente que outras respostas ficaram por dar, mas esta, enfim, da autoria do partido ou do grupo parlamentar requerente tem a sua pertinência. Portanto, eu deixava aqui a questão, já a sua forma de requerimento oral, mas que passa a evocação oral também, para que esses dados, sobretudo estes que agora foram agregados pela Sra. Deputada Ana Mesquita, a Fundação para a Ciência e a Tecnologia, os fizesse chegar à Comissão, no sentido de prestarmos esse esclarecimento a todos os grupos parlamentares e ao autor também desta audição. Ficámos comprometidos, então, com este princípio, Sra. Presidente? Eu tomei nota, a FCT tomou devida nota das preocupações em relação ao percurso destes candidatos. A FCT dará os dados de que dispõe e que consegue obter nesta data. Posso só dizer que 15% dos candidatos têm contrato ao abrigo da norma transitória. Muito bem. Então, consideramos esta resposta, portanto, um princípio das informações que farão chegar a esta Comissão. E o Sr. Deputado Luís Monteiro, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, para... Em relação à mesa, rapidamente, ainda sobre a documentação que entregarei mais tarde, Exatamente. Apenas já para deixar alguns números, só em 2011, 55 milhões de investimento nesse programa, 90 milhões de euros para Sr. Deputado Luís Monteiro,
que converteu em 90 a milhões pertinência para da sua instituições, intervenção, mas nós vamos ficar em orientaram posse 500 desses dados. alunos de doutoramento Peço e que 700 conclua. alunos para mestrado. Muito bem, Só para terminar, muito bem. esse documento Nós seguirá. compreendemos. O problema aqui não é ser liberal, é mesmo desconhecer Ok, os números. nós não é? registamos e esse documento chegará a todos os grupos parlamentares sem exceção e daremos dele conhecimento também à Fundação Ciência e Tecnologia. Exato. Naturalmente que nós queremos agradecer a disponibilidade à Sra. Professora Helena Monteiro, ao Sr. Professor professora Helena Pereira, ao Sr. Professor José Paulo Esperança e à Doutora Emília Moura, a vossa presença nesta comissão. Portanto, damos como encerrada este procedimento regimental e eu acompanhava-vos agora porque vamos continuar com a reunião da 8ª Comissão. Muito obrigado pela vossa presença mais uma vez.